Pessoal, então vamos à aula 2 de hoje de geometria, né? Bom, nosso roteiro. Primeiro, nós vamos relembrar o que a gente viu na primeira aula. Depois a gente vai falar sobre os elementos de um triângulo e as condições de existência. Então, vamos relembrar. Então, primeiro a gente vai falar sobre os triângulos e as suas classificações através dos seus lados. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre o triângulo isósceles, que ele tem, para você conseguir fazer essa classificação, ele precisa ter dois lados iguais e um diferente, certo? Se ele tiver um lado igual, se ele me indicar a medida de um lado e ele não me falar quais são as outras duas medidas, eu não posso dizer que ele é isósceles. Por mais que a figura me induza a isso, eu não posso afirmar. Eu só posso afirmar se ele me der que dois lados desse triângulo são iguais. Então, aí eu posso classificar como isósceles. Depois, equilátero. Equilátero, ele tem os três lados iguais, certo? E a soma e os seus ângulos medem 60 graus, seus ângulos internos, né? Então, para eu saber que ele é um triângulo equilátero, ele tem que me dizer que os lados são iguais. Agora, por exemplo, se ele me der os ângulos desse triângulo e os ângulos internos dele, o valor foi 60, os lados dele são iguais. E aí eu posso dizer que é um triângulo equilátero, certo? Se a figura me induzir a isso, eu não posso dizer que ele é equilátero. Só se ele me der os valores. Depois, a gente tem o triângulo escaleno, que os seus lados são todos diferentes, certo? A mesma coisa. Eu olhei a figura, ele não me dá os dados, eu não posso classificar ele como escaleno. Eu tenho que ter algum dado para poder me dizer que ele é escaleno. Eu não posso. Olhei e falei, acho que ele é escaleno. Então você acha, não tem certeza. Para você ter certeza, ele tem que te dar alguns dados para você poder chegar a essa conclusão. Depois, os triângulos e a classificação dos seus ângulos. Então, vamos lá. O primeiro é o triângulo retângulo. Como que eu classifico um triângulo retângulo? Eu olho ele e procuro o ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo tem que ter um ângulo reto. A figura me induz que é um ângulo reto, mas ela não me dá certeza que é um ângulo reto. Então, eu não posso dizer que é um triângulo retângulo. Eu só posso dizer que é um triângulo retângulo se a figura me der algum dado para chegar a essa conclusão. Depois, a gente tem o acutângulo, né? Onde os seus ângulos, eles medem menos de 90 graus, então os ângulos internos dele, todos os ângulos internos dele vai ter menos de 90 graus. E o triângulo obtusângulo, que um dos seus ângulos, né, o obtusângulo, um dos seus ângulos vai medir mais de 90 graus. Olhei a figura, aí eu acho que ele mede mais de 90 graus. Bom, preciso calcular, preciso descobrir para ter certeza e conseguir calcular e classificar ele como obtusângulo, certo? Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Os elementos de um triângulo, certo? Então, os elementos formam uma região conhecida como uma região triangular. E são eles. Então, primeiro a gente vai começar com os vértices. O que ele fala? Vértices são os pontos indicados por A, B e C. Esses são chamados de vértices, certo? Conforme a figura abaixo. Então, tenho aqui o A, um círculo azul em volta dele, depois eu tenho um B, um círculo verde em volta dele, e depois eu tenho um C, um círculo roxo em volta dele.
estes são os meus vértices. Então, se no exercício estiver perguntando, indique um de seus vértices. Ou, por exemplo, indique o vértice que o valor do ângulo é 38,7. Qual é este vértice? O vértice C, tá bom? Isso que a gente chama de vértice. Depois, os seus lados. Os lados são formados pelos segmentos de reta, ou seja, A, B, BC e CD, conforme a figura abaixo. Vamos lá. Então, eu tenho um segmento de reta AB. Depois, eu tenho o segmento de reta BC. E depois, eu tenho o segmento de reta CA. Então, os lados também faz parte dos elementos para se formar uma área triangular. Depois, a gente tem os ângulos internos. Os internos são formados pelo encontro dos lados do triângulo, ou seja, o ângulo A, que eu também posso dizer como BAC, e o chapeuzinho no A. Depois eu tenho o ângulo B, que pode ser dito como ABC, e o chapeuzinho no B. E o ângulo C, que eu posso dizer como ACB. Então, estes são os ângulos. Então, por exemplo, no exercício ele fala como podemos chamar ou igualar o triângulo, o ângulo 63,4. Então, eu digo que 63,4 graus é igual a B, que é o ângulo B, certo? Estes são os ângulos internos. E aí, a gente vem para as condições de existência. Vamos lá. Qual é a condição de existência? A medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros dois lados e maior que o valor absoluto entre a diferença da medida dos outros dois lados, certo? Então, primeiro ele fala que um dos lados ele é menor. Então, por exemplo, eu pego o lado A. Se eu somar o lado BC, essa soma vai dar maior que o lado A. Mas, se eu fizer a diferença se eu subtrair B de C, ele vai ser menor que o lado A. Então, vamos lá para ficar melhor. Então, eu tenho aí o lado A, B e C. O primeiro me fala que um módulo de B menos C, por que está em módulo? Porque não existe lado negativo. Quando eu ponho em módulo, ele fica positivo. Então, eu digo que B menos C é menor que o lado A, porém, o lado A é menor que a soma de B mais C, certo? É isso que é uma condição de existência. Ou então, eu posso pegar o lado B, e aí vai ficar que A menos C é menor que B, porém, B é menor que A mais C. E depois, eu digo que A menos B é menor que o lado C, porém, o lado C é menor que A mais B. Condição de existência para um triângulo. Se por um acaso eu tenho uma figura de 3 lados, mas ela não está dentro dessa condição de existência, ela não é um triângulo. E também, se eu tiver 3 lados e eu não conseguir achar alguma das propriedades, é um triângulo qualquer. Se tiver a condição de existência, mas eu não tiver alguma coisa para classificar, eu chamo ele de um triângulo qualquer, certo? Então, na aula de hoje, nós relembramos
nós vimos os elementos de uma área triangular, nós vimos as condições de existência para que a gente conseguir dar andamento sobre triângulo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre área de triângulo, certo? Como a gente calcula. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Eu peço desculpas por alguns barulhos externos, tá? Mas eu tentei fazer com que eles não aparecessem tantos. Nessa aula não vai ter lista de exercício, tá bom? Vai ter só a teoria, porque depois a gente vai para a área de triângulo e aí eu vou juntar tudo numa lista só. Então, por hoje, é isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada e qualquer dúvida é só falar. Estamos aí. Beijos e fiquem em casa. Bom, pessoal, eu espero que a aula de hoje tenha ficado boa e que vocês entendam. Eu peço para que vocês anotem se vocês tiverem dúvidas e que enviem aí no aplicativo as perguntas para que a gente possa trabalhar melhor. Eu sei que tá uma fase difícil, complicada, mas saibam que vocês podem contar comigo e com todas as outras pessoas que fazem parte desse movimento, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.